Sejam bem-vindos a mais um programa aqui da revista Green Build, ao vivo pelos estúdios da UTV São Paulo. Hoje, 13 de janeiro de 2014, o primeiro programa deste ano de 2014. Eu sou Alan Bana, são 2 horas e 15 minutos. Eu desejo boa tarde para todos que estão acompanhando aqui a programação de hoje. E ao meu lado aqui está o Marcos Casado. Olha só, Marcos, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Alan, tudo bem? Tudo jóia. Estamos aí começando mais um ano. Não é verdade, Marcos? Feliz ano. Na verdade, a gente deseja bom ano para você, para todos, né, da equipe, mas deseja também para quem está acompanhando o programa, né? É isso aí. Bom ano para todos e sucesso aí nesse ano de muitos desafios pela frente. Verdade. Você, o Marcos Casado, é legal porque quando nós iniciamos a programação aqui na UTV, você foi um dos primeiros. Veio aqui, nos deu o ar da sua presença, o seu conhecimento, o Marcos, que já está há tanto tempo no mercado, naquela ocasião trabalhando pelo GBC, e agora você está numa nova empreitada. É até legal passar isso para que todos que estão acompanhando a programação saibam das mudanças, né, Marcos? Que muitas vezes por bastidores, mas talvez aí a sua primeira aparição aí frente às câmeras, enfim, dando entrevistas. Que mudanças você teve aí, Marcos? Eu acabei me desligando do GBC Brasil no final do ano. Estou agora trabalhando como diretor técnico comercial da Sustentec. Novos desafios, novos projetos pela frente, mas sempre trabalhando com o conceito da construção sustentável, buscando disseminar esse conceito e fazer com que ele cresça cada vez mais no Brasil. É o que você gosta de fazer, não tem jeito. É o que está no sangue, é o que a gente ama, então tem que fazer parte aí desse movimento. A gente brinca que quando fala de construção sustentável tem um padrinho aí. Eu não estou aqui para puxar saco, mas é verdade, falam bastante de Marcos Casado. É verdade. Mas é um prazer dividir aqui o programa de hoje. Não espero que somente de hoje, mas os demais também, mas que você participe também. Porque o João Marcelo, esse daí desapareceu. Desapareceu, né? Não. Pode contar com a gente. Está viajando, brincadeira. O João Marcelo está atrás da câmera aqui, está escondidinho. Depois, num outro programa, ele vai aparecer, né, João? Olha lá. O João está aqui nos bastidores. Mas o programa de hoje, nós vamos falar diversos assuntos. Daqui a pouco, em minutinhos, eu estou apresentando a nossa convidada de hoje. Mas eu só quero falar rapidinho alguns recados. Revista Green Build, essa de capa verde, que é a de novembro e dezembro, que é a edição especial onde a gente fala e traz as marcas mais lembradas do setor Green Building. Foram 31 categorias, onde os nossos leitores apontaram em alguns meses as marcas que lhe vem à cabeça, top of mind. Essa pesquisa resultou nessa edição especial. E na edição de janeiro e fevereiro, nós realizamos uma pesquisa inédita. Pesquisa essa que já foi finalizada. Inclusive, a gente teve um bate-papo semana passada, hoje é segunda-feira, Marcos Casado, o pessoal da Sustentec. Nós já tivemos aí acesso à pesquisa tabulada, não é verdade, Marcos? E nós vamos fazer uma edição especial, a de janeiro e fevereiro, mostrando realmente um pouco mais o setor, porque nós temos números do setor Green Building, mas a revista, como pioneira aí, como a principal e única do mercado, resolveu adentrar mais esses números. Você gostou mais ou menos dos números? O que você achou? Gostei, os números estão muito bacanas. A gente vê cada vez mais um engajamento do setor da construção civil, principalmente desses fornecedores de materiais, tecnologias, estão a cada dia mais buscando entender o conceito e buscando facilitar aí o mercado e esse movimento para todo mundo. Então os números são muito interessantes. A gente vai ter a oportunidade de depois estar detalhando esses números aí com todos, e passando aí como o setor vem se adequando. É verdade. Ficou surpreso com alguma novidade nesses números ou tudo era esperado? Eu acho que boa parte é até um fruto desse trabalho que a própria revista vem fazendo aí, disseminando. Algumas coisas são interessantes, algumas novidades, que a gente vai deixar para falar um pouquinho mais para frente aí com o público. Mas a gente percebe sim esse movimento que ganha força a cada ano. Acho que isso não tem mais jeito da gente fazer diferente. Então é um momento interessante. Nós estamos estudando os bastidores, fazer um programa especial com esses números. E também, obrigatoriamente, vocês vão ter acesso a boa parte desse estudo através da próxima edição da revista Green Build, que circula logo mais para vocês. Eu quero dar boa tarde para a Lourdes Princes, ela é proprietária da LCP Construções. Lourdes, boa tarde, tudo bom? Boa Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou encantada de estar aqui com vocês hoje, falar desse tema que é minha vida. Você também é apaixonada, também. Minha vida. A Lourdes, eu até agradeço pela sua participação. Chegou de viagem agora de manhã, está cansada, mas está aqui com a gente ao vivo nessa programação, nesse bate-papo que acaba sendo no decorrer de 50 minutos. Mas firme e forte, vai dar para bater um papo sobre o assunto. Firme e forte. Lourdes, eu quero te apresentar bastante para as pessoas, antes de a gente entrar um pouquinho em sustentabilidade. O Marcos Casado tem inúmeras perguntas aqui, a gente quer entender um pouquinho também sobre o seu trabalho, mas antes de tudo vamos voltar um pouco ao passado. Há quanto tempo você está no setor? O que representa esse setor? Sua formação? Vamos conhecer um pouquinho mais da Lourdes.
Bom, eu sou engenheira civil de formação, mas também, paralelo à engenharia, eu estudei e fiz História na Universidade de São Paulo. Sou engenheira pelo Mackenzie Civil. Depois fiz também pós-graduação e sempre procurando estudar e estar sempre atualizada com tudo que de melhor em tecnologia. Só que quando eu me formei em 1984, o que eu gostava mesmo de fazer era barragens. Eu me formei em 1986, desculpa. Então eu queria fazer barragens. E estava iniciando no Brasil aquele conceito de você introduzir a barragem, porque uma barragem de água, grandes hidrelétricas como Itaipu, Porto Primavera, na empresa que eu trabalhava, eram os projetos que vários projetos, dentre eles esses dois. Você tem que fazer todo o remanejo dos animais, das populações ao redor. Então, na década de 80, né, muitos ainda neonascidos, até presentes aqui na sala, não se falava em sustentabilidade. O Marcos riu aqui, disse que ele já era nascido aqui. Mas era pequeno. Eu vou entender que é pra mim isso daí. Não, eu já era nascido, eu sou da década de 70, apesar dessa carinha de novo. Mas o Marcos se entregou aqui. Mas vocês eram muito... Estavam brincando de bola. Olha só que elogio. Mas na época não se falava, para vocês terem ideia, de sustentabilidade. Era um conceito que nós não tínhamos. Tinha o conceito de... Estava iniciando no Brasil uma gestão, uma forma de olhar as grandes obras para que elas não degradassem o meio ambiente. Então, falava-se de meio ambiente, de ecologia, meio ambiente, mas o conceito sustentabilidade não. Mesmo se fosse assim, algumas barragens, inclusive, cito uma, a de Itaipu, que já nasceu mal dimensionada. Quando nasceu, ela já estava com uma capacidade aquém do que o Brasil necessitava. Não poderia ter sido construída. Mas já foi um grande passo, e foi lá que eu me apaixonei de vez por essa área da construção sustentável, porque tive a oportunidade de ir para fora do país, fazer um curso, que pela primeira vez eu ouvi falar de sustentabilidade, mas no conceito amplo, de você entender o que é uma obra com sustentabilidade, a escolha dos materiais, o quanto o material, para mim pouco importava a época, a origem do material e quanto ele estava gastando de energia no processo dele de finalização. Eu queria aquele produto na obra, no prazo, para eu colocar. Hoje não. Então, esse conceito, eu adquiri então, na década de 80, nos Estados Unidos, e quando eu retornei para o Brasil, eu enfrentei a terceira e última crise, porque a construção civil no Brasil teve 3 grandes crises na década de 70 e na década de 80. E eu peguei o final, a última da década de 80, muitas obras sendo paralisadas, e resolvi sair da empresa privada que eu trabalhava e montar a minha própria empresa. Só que eu só sabia construir barragens, né? Eu não tinha aquele feeling para construir casas. Precisei fazer um curso no Instituto de Engenharia para diminuir a minha sensibilidade, porque eu só falava de concreto com 10 elevado a sexta, assim. E aí mas eu não queria, eu comecei a olhar a construção de residências, eu queria casa. E eu falava, gente, mas que absurdo, como as pessoas constroem mal, como elas detonam o meio ambiente. Eu ficava indignada com aquilo já em 1990. E lá nos Estados Unidos eu tinha visto esse sistema construtivo que é o painel de argamassa armada com o miolo de EPS, que é, para os brasileiros, o isopor, só que isopor é uma marca registrada, então todas as vezes que se fala isopor tem que dar aquele de direito, a marca registrada da Knauf. E eu fiquei encantada com aquilo. E tinha dito para eles que quando houvesse uma oportunidade, se eles quisessem vir para o Brasil, eu estaria disponível. Escrevi carta, naquela época não tinha e-mail, né? Então foi carta mesmo. Escrevi carta, tive resposta, e eles me apresentaram um engenheiro que já estava aqui no Brasil, o engenheiro Maurício Silveira, da Hightech, já representante da Hightech americana, e fizemos uma parceria e iniciamos essa história linda de vida aí desde 1990, e desde então eu já
Sofri, viu? Não foi fácil. Yeah. Porque você imagina, você ser pioneira, você chegar para uma pessoa que está te procurando para construir a casa dela e você já querer introduzir de cara o conceito de sustentabilidade e ainda um material que o pessoal fala, material é isopor. O isopor, na verdade, ele está lá como isolante térmico e acústico no meio de um painel de argamassa armada. Mas as pessoas ficavam reticentes. Conceito de sustentabilidade? Nem pensar. Deixa os outros países, o meu vizinho salva o mundo e o meio ambiente. Eu não, eu quero minha casa pronta. Então, olha, foi trabalho árduo, né? Água mole em pedra dura, muito investimento. E aí eu resolvi me dedicar a correr o Brasil ensinando palestras em universidades, em grupos, comitê de engenharia, de arquitetura, falando. E com a vinda do Green Building para o Brasil foi... Ajudou bastante. Nossa, foi assim um marco de virada. Porque através de todo o marketing, da credibilidade do Green Building e de seus integrantes, à época, o engenheiro Marcos Casada, que ao meu lado era integrante do Green Building, foi fundamental. Toda a parte educacional que o Green Building desenvolveu com cursos de formação no Brasil inteiro. Então as pessoas e a mídia, programas, eu comecei a aparecer muito em programas em outros estados falando. Isso fez com que as pessoas se voltassem para essas questões e verificar que não é tão difícil assim. E eu posso hoje, graças a Deus, depois desses todos os anos, ostentar aí, nós temos hoje a LCP Engenharia, tem hoje mais de 34, 35 mil metros quadrados de área construída na área residencial e comercial, porque também fazemos galpões e tal. E todos com o material e todos já antes mesmo de termos a certificação aqui, eu já introduzia os conceitos. Então, reuso de água dentro das casas, fazia com o que eu tinha de possibilidade. Sempre fazendo um reservatório, recolhendo a água das chuvas, colocávamos uma bombinha, pelo menos para regar os jardins e tudo mais. Não tínhamos ainda os vasos sanitários como temos hoje, com caixa acoplada e tudo mais. Mas era com as ferramentas que tínhamos à época. Por isso que a certificação ela melhora muito o mercado, porque hoje é uma maravilha. Até vamos falar um pouquinho mais a respeito. Queria até te parabenizar por esse trabalho, aí, por essa insistência no mercado. Como a gente parabeniza diversos percussores, né, do Green Building no Brasil, o próprio Marcos que está aqui do meu lado. Mas eu quero deixar até o Marcos para dar um pouco sobre a sua opinião também sobre o trabalho, Marcos. Eu acho assim, quando a Lourdes começou esse trabalho, era muita mudança para um momento só, né? Era mudança de tecnologia, era mudança de conceito. Então a gente já conhece também a Lourdes desse trabalho aí de disseminar, né? E quando a gente vai para essa questão da capacitação, da educação, é fundamental. Né? Porque muitas vezes as pessoas não fazem, né? Porque elas não conhecem. Então se elas não conhecem, elas não acreditam. Então é aquela questão lá que o cara só acredita se pôr a mão, né? Questão de Santo Tomé. Então você tem todo um processo aí que você tem que trabalhar, né, de disseminação e de educação. Né? Eu acho que esse é o grande segredo para que o movimento crescesse tanto. Né? Então a gente tem sempre feito esse trabalho aí de disseminar para poder fortalecer o movimento. Né? E aí a Lourdes com certeza vem aí mostrando que isso que a gente já falava há muito tempo é realmente uma realidade. Tanto é que a Lourdes também foi escolhida como um dos projetos pilotos lá do referencial GBC Brasil Casa. Né, que era a ideia de a gente trazer esse movimento que nasceu muito forte nos prédios corporativos, nos prédios comerciais, mas também para o habitacional, para o residencial. Né? Então foi quando o GBC lançou o GBC Casa, né? A gente acabou escolhendo 9 projetos pilotos em nível nacional e um dos projetos que foi escolhido foi o da Lourdes, porque tem realmente dentro de um sistema de construção, né, uma mudança que já promove muito a questão da sustentabilidade. Desde a questão da redução de resíduos, a questão da velocidade de execução, né, tudo isso quando você começa a somar são atributos que incorporam, né, e aumentam ainda mais o grau de sustentabilidade do processo como um todo. Né, então acho que é fundamental. É fundamental porque você pega a obra do começo até o final, aquilo que eu falei. Na época os engenheiros recebiam as listagens e o projeto e nós começávamos a colocar os materiais, mas sem nos preocuparmos à época com quanto esse material gastava de energia na sua produção, qual a degradação que ele produzia. Nas questões das obras, das grandes obras de barragem e estradas,
Diga-se de passagem, por exemplo, a obra da Rodovia dos Imigrantes, que eu também pude participar do projeto, já se falava muito disso à época. Nós utilizávamos, por exemplo, uma característica da barragem de Itaipu, porque o concreto que nós precisamos numa barragem, ele tem que ser um concreto bem específico, ele não pode ter vazios, carepas, como nós chamamos, não pode ter vazio nenhum. Você imagina segurando aquela imensidão de água, é um concreto extremamente tecnológico e que precisa de um resultado muito bom, muito específico, pontual. E nós precisávamos de uma determinada temperatura, porque a temperatura lá na região de Foz do Iguaçu é muito quente, é muito calor. Então, todas as nossas concretagens eram no período noturno e nós, já preocupados com a questão do meio ambiente, pedimos às empresas fornecedoras de cimento à época que trabalhassem já com as escórias de alto fornos. Então, eu cito que as obras de barragens lá nos anos, né, do Brasil Grande, né, da década de 80, final da 70, foram as precursoras disso, porque nós incentivamos o mercado, não se falava em você ter um CP3, se falava só no CP2, você queria rapidez a qualquer custo, é a famosa economia marrom, não se falava nunca de uma economia voltada para o meio ambiente. Então, nós pedimos e foi desenvolvido este cimento com menos escória nos altos fornos, ou seja, menos emissão de CO2, e nós deixávamos a brita, que veio da própria explosão do leito do rio, guardadas em grandes refrigeradores, para que elas ficassem geladas, bem geladas, e as concretagens eram feitas à noite para nós reduzirmos a temperatura e com isso nós aumentarmos a cura do processo. Então, tudo isto é estudo, tecnologia e observação. Você precisa, então, nós precisamos melhorar o meio do mercado residencial, porque os maiores descalabros na construção civil, as maiores degradações são feitas no meio residencial. Então, nós precisamos ter um guia para seguir e ter metodologia. Nós não podemos só contar com o maior número de profissionais no mercado que aprendem, é fantástico. Mas, olha, você luta, mas ainda falta muito. Entendo que nós estamos pegando um ponto aí de capacitação, treinamento, disseminação do assunto, divulgação. Acho que tem muito a se fazer. Você comentou que um grande problema ainda se encontra na parte de residências, de casas. E o próprio setor Greenbuild nasceu muito pela área comercial, né? Então a gente está caminhando e até junto a esse raciocínio com uma pergunta de como você vê esse setor daqui a alguns anos, né? Caminhamos bastante, você vem desenvolvendo esse trabalho, o próprio Marcos Casado também, quando ele veio aqui, questionei essa pergunta, fiz essa pergunta, para entender como é que você vê esse mercado, como é que ele está indo, caminhando. Nós temos grandes referências em outros países, mas no Brasil... Olha, o mercado residencial de construção sustentável, eu posso lhe dizer que ele cresceu muito. Hoje, antigamente eu tinha que convencer o cliente. Está mais fácil hoje. Não, hoje ele já chega até o nosso escritório dizendo, eu quero construir com você, porque você faz essa parte de sustentabilidade, muitos inclusive agora já querem a casa com a certificação, e eu ainda digo, calma, ela ainda não está. Estão procurando hoje, é porque talvez a gente vai entrar mais barato, é mais econômico, é mais versátil, quais são as características? Eu vou deixar claro assim que o material, o metro quadrado dele não é mais barato do que o metro quadrado por exemplo, se você comparar com o tijolo cerâmico ou o bloco de concreto. Porque se é mais caro, alguma coisa está levando ele a optar por isso. Exatamente. Ele é um processo industrial e, portanto, o resultado final... Se bem que hoje, fazendo uma parte, foram colocadas, aí já é uma outra área da minha vida também, que eu trabalho muito com a parte de poluentes orgânicos persistentes. Eu gosto, trabalho, fiz muitos cursos na CETESB, faço parte de algumas reuniões da Convenção de Estocolmo, que justamente faz esse estudo dos poluentes na construção civil. Então, nós temos, foram colocadas tantas regras nas empresas, né, Marcos, nas produtoras, os tijolos, os filtros que foram colocados nos fornos,
você não pode mais ter trabalho escravo de crianças e tudo mais, né, que é um absurdo. Então, o metro quadrado, com as nossas leis sociais brasileiras, ele acabou também dando uma subida na parte tanto do tijolo como do bloco, e se equiparando por exemplo, com o preço do metro quadrado só do meu material. Mas o que faz o diferencial da minha obra uma obra é feita não só de materiais, mas de pessoas e de tempo e de prazo e de leis sociais. Nós trabalhamos no Brasil e as legislações trabalhistas são imensas. Nós temos uma carga tributária, o dono, o patrão, para ficar mais fácil, ele tem uma carga tributária imensa sobre os seus trabalhadores. Então, quanto mais tempo de obra, mais cara a obra fica, não é? Então, o meu material traz rapidez. É um processo industrial. Então, eu começo com um radier. Se o terreno for inclinado ou meio inclinado, você vai fazer. Quando você fala rapidez, dá para saber mais ou menos essa porcentagem? Sim, isso já é estudado. Aliás, é bom que se diga, eu não trouxe o material para cá e comecei a construir. Ele foi analisado, aprovado pelo IPT. Depois nós fomos fazer uma obra no Rio Grande do Sul, onde a Caixa Econômica Federal de lá exigiu uma análise de uma universidade federal local. Fizemos a análise também na Universidade de Santa Maria. Então, nós temos todas as aprovações para todo o território nacional. Isso é muito bom de ser dito, porque nós fizemos todos os ensaios. Tem ensaio de impacto, tem ensaio de incêndio, tem ensaio de resistência, tem todo o acompanhamento de quanto se gasta de energia no todo o processo de execução do painel e tudo mais. Então, como ele vem, cada projeto é um projeto. Eu faço os cálculos, então, como qualquer obra de engenharia civil, você tem que fazer cálculos de esforços, onde tem mais cargas, menos cargas. Sim. Então, nós dimensionamos o diâmetro do ferro galvanizado que vai na tela, onde que terá um reforço, onde não terá. Mas os painéis vêm prontos para o local onde a casa será construída. Eu considero o terreno, o solo, como se ele fosse um grande papel em branco. Então, nós fazemos a limpeza prévia, já demarcamos as linhas do contorno externo dessa residência. Se o solo, fazemos análise de solo, verificamos qual a capacidade de resistência daquele solo. O nosso painel, que é um outro diferencial, 1 metro linear por 2,80 metros de altura, pesa acabado 160 quilos por metro linear. É muito leve, com uma resistência extremamente maior do que da tecnologia tradicional. Eu resisto 40 toneladas por metro linear. Então, eu lanço um radier de 10 a 15 centímetros, que é aquela laje, para quem não sabe, é aquela laje de concreto colocada no solo. Eu não preciso fazer a sapata, a estaca e tudo mais, quando o solo é plano e tem uma capacidade boa de suporte. Faço uma laje, mais ou menos um radier de 10, 15 centímetros com o concreto e já começo a levantar as paredes. Então, como elas são autoportantes, eu ergo a parede, já faço um primeiro chapisco e antes dela já estar terminada, eu já estou montando a segunda laje. Então, é isso que imprime um ritmo muito rápido à obra. Então, nós fazemos 100, 120 metros quadrados acabados em 30 dias. Então, rapidez na obra gera redução de custos. Então, na hora que você vai colocando a sua tabela do Excel, todas as coisas que você tem que fazer, na hora que você passa a barra e chega no final e divide pelo metro quadrado, você chega em valores extremamente competitivos que na tecnologia tradicional ficariam de 20% até 22%, 23% mais caras. Isso é comprovado, inclusive, com relatos de clientes que chegaram a orçar em outras tecnologias. E eu deixo claro que eu também construí no início, porque eu falei, ser pioneira não é fácil, eu tinha que pagar os meus funcionários, né? Pagar. Então, algumas vezes eu fui obrigada a construir na tecnologia tradicional. E eu ficava indignada do início até o final, mas por exigência... Você tinha um produto, poderia aplicar... Eu tinha um produto fantástico, muitas maravilhoso. Vezes ainda não era disseminado. E uma coisa muito importante, sabe, que é gostoso de falar, os meus trabalhadores, eles se acostumaram, que diz que coisa boa, você se acostuma e não quer voltar, né? Eles se acostumaram tanto a trabalhar com o nosso material, que quando eu falo para eles, essa equipe vai para essa obra...
engenheira, pelo amor de Deus, né? Com EPS, né? Eles não querem mais trabalhar, porque viram, né? Toda a facilidade e o principal, o retorno, né? A obra fica, quando muito acabada, limpa, os nossos clientes ficam super satisfeitos, nos relatam, porque isso é muito bom. como pioneira eu pedia relatos, né? Por favor, me fala como é que é. Alguns me falavam assim, vai morar uma semana lá, vai ver porque eu não moro numa casa com EPS. Eu quero deixar até para o Marcos comentar aqui também com a gente. Terminando, Marcos, eu vou chamar um comercialzinho para a gente voltar com as fotos, a gente tem muita coisa e o tempo vai passando rapidamente aqui. Aqui é rapidinho, Marcos. Eu acho assim, é legal, Lourdes, está falando que a partir do momento que a gente começa a ter ensaios, começa a ter números, né, que provam que isso é melhor, a gente consegue convencer mais as pessoas. Né? E essa questão da sustentabilidade é legal porque ela faz você pensar nesse ciclo de vida como um todo. Então eu não vou fazer o custo do metro quadrado, eu vou fazer o custo da obra. Exato. Então por isso que a obra, apesar do metro quadrado do material ser um pouco mais caro, ele se compensa na obra no todo, porque só a redução de tempo de mão de obra que você tem justifica às vezes aquele investimento um pouco maior no material em si. Né? Então essa que é o grande pulo do gato, e é esse movimento da construção sustentável que vem fazendo com que as pessoas parem de pensar no momento único e ali comecem a ter um pensamento... Não é pensar focado, exato, você tem que abrir o seu... Tem que abrir para você poder... E só uma parte rapidinho, eu hoje, né, não, há 2 dias atrás, quando eu estava nos Estados Unidos, eu ouvi uma manchete de jornal, só para aumentar melhorar aquela resposta da como eu vejo o mercado. Eles disseram, pelo menos eu ouvi lá da CBN, que eles veem o ano de 2014 como o ano das tecnologias, das grandes tecnologias. Então falaram lá vários especialistas e tal. E hoje já no Brasil, vi uma chamada de um jornal aqui, de uma televisão nossa, também dizendo que iam comentar sobre isso, que é o ano das tecnologias, sejam elas em quais áreas. Então, eu acho que a gente tem que virar a página do achismo no ramo residencial, que eu estou querendo dizer, não, eu acho... do empirismo, a pessoa começa a erguer paredes sem projeto de elétrica, sem projeto de hidráulica, depois quebra para ir passar. Então, nós temos que cada vez mais no ramo residencial profissionalizar tanto os trabalhadores como os profissionais, os construtores, né? Sejam eles engenheiros, arquitetos, designers. Tá? E quanto mais tecnologia, melhor ficam os canteiros de obras. A tecnologia traz implementos aos canteiros de obras que melhora muito. Em todos os aspectos, em todos os aspectos. Uma outra coisa, por exemplo, os EPIs, construção residencial, o proprietário ou mesmo o engenheiro, às vezes, infelizmente nessa área, existe, todo mundo sabe, né? Nós moramos em São Paulo, mas você pega esse Brasilzão aí, você chega, às vezes tem o prático, né? Tem aquele que é o empreiteiro, o prático. E EPI custa caro. Então, para que ele vai colocar uma máscara, vai colocar uma bota? Então, você chega em obras que você vê, coitadinho da pessoa lá trabalhando com uma sandália japonesa, se cai um vergalhão em cima, já foi o pé, o dedinho, tudo. Então, isto é muito importante. Isso tudo veio com obras que levaram tecnologia para dentro dos seus canteiros. Não precisa ter tecnologia só em grandes obras, tem que ter nas pequenas também. Com certeza. Porque o volume é maior. Com certeza. E o próprio Marcos Casado enfrentou muita dificuldade também no início, né? De disseminar, de botar toda essa cultura. Para você também refletir bastante. Mais uma vez, uma mudança de cultura muito forte. Né? Que você só consegue, como a Lu está falando, a partir do momento que a gente começa a mostrar casos práticos que já estão, que aconteceram, né? Que estão de fato dando resultado. Né? Então, eu acho que essa questão, por isso essa questão do empirismo não chega, a gente não tem mais o que ficar testando, a gente já tem as coisas feitas e com resultados muito confiáveis e muito bons. Né? Então, essa questão da capacitação, a gente sempre soube que a construção civil, a mão de obra que está na construção civil, sempre é a última mão de obra, a mão de obra mais pobrezinha possível, que é aquela que não foi aceita na indústria, que não foi feita, acaba indo para a construção civil. Né? Então, a gente sempre teve um problema muito grande nessa questão de capacitação, porque sobrava para a construção civil sempre aqueles trabalhadores não tinham sido aproveitados em nenhum outro ramo de atividade. Né? Então, essa qualificação é muito importante justamente para a gente mudar quebrar esse paradigma também que a construção civil aceita qualquer coisa. Né? E com o aumento da tecnologia, isso está forçando aqueles profissionais também a se qualificarem. Com certeza. Né? Então, isso vai fazer um diferencial para até poder usufruir dessa mesmo. tecnologia Isso. e tudo mais.
Fazer o seguinte, são 15 para as 3 horas, é isso? Deixa eu confirmar aqui no meu relógio, 15 para as 3. Eu vou chamar um rápido comercial. Na volta a gente tem algumas fotos para mostrar do Vila Maresias. Do Vila Maresias, um projeto inclusive que está no Referencial Casa, que você apresentou na Expo GBC o ano passado, certo? E aí eu quero voltar com essas fotos para a gente poder explicar, vocês conhecerem um pouquinho mais dessa produção do EPS, um pouquinho mais do que a gente está discutindo por aqui. Então não saiam daí, a gente já volta. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. Retornando aqui aos estúdios da UTV São Paulo, aqui no meu relógio, batendo 2 horas e 49 minutos. Ao meu lado direito, Marcos Casado, da Sustentec. Ele é diretor técnico comercial, antigo GBC, mas GBC de coração. E a Lourdes Prints, proprietária da LCP Construções, que está aqui num bate-papo com a gente. A gente tem pouquinho até tempo de programa, e a gente tem aí praticamente de 15 a 17, 20 fotos falando sobre a Vila Maresias. E aí eu vou pedir o auxílio dessas duas pessoas aqui ao meu lado para poder comentar essas fotos. Pedir até para o switcher liberar. A gente vai acompanhando, comentando. Essa foto que é até estranha, né? Mas esse é um dos primeiros tópicos que você tem que atender do referencial. A menor destruição, você mexer menos possível no terreno. Como eu estou na linha de fundo, vocês podem ver, é a linha do mar, que o dia estava cinzento, é areia. Então, capacidade de suporte, né, Marcos, do solo muito baixa. Então, para eu fazer sapatas grandes, eu teria que movimentar muito, destruir muito o terreno natural. Então, nós optamos tudo por estaqueamento, que inclusive dá uma segurança muito melhor à casa toda, né? Eu tenho aqui, você me confirma se eu estiver errado, 1.830 metros quadrados de área construída. Agora ela teve um aumento de 50 metros quadrados, ela foi para 1.880 metros quadrados de área construída. E 3.500 metros quadrados de parede. Bate? Estamos agora com 3.800 metros quadrados. Aumentou também. Aumentou porque como a região tem fortes ventos,
o nosso cliente, porque é um processo, né, integrado, ele pede, e tem que ser, todo mundo tem que trabalhar junto, a casa é a 4 mãos. Ele pediu, ele conhece a região desde pequenininho, que ele ia para lá, ele pediu para que alguns locais que eram muito abertos fossem fechados, porque quando dá rajada de vento lá... Não é brincadeira. Vamos para as próximas fotos. Então, essa é a continuação da fundação, que eu quis deixar bem claro para vocês verem que ali está o terreno mãe. Aí já é a cabeça das estacas, já foram cortadas e nós já colocamos as formas dos blocos para subir, que como o terreno cai em direção ao mar, da rua principal da Praia de Maresias para o mar, ele cai, nessa parte aí ele está com 1,5 metro de desnível, porque já é a linha de praia. Tá. Então nós subimos, o projeto arquitetônico passou uma linha, então o mesmo nível de chão que vem do primeiro bloco da casa, é o mesmo nível de chão que vem até aí. Tá. Então nós tivemos que subimos com pequenos pilaretes para chegarmos no mesmo nível. Aí vocês já podem ver, a laje já tinha sido concretada embaixo do radier, e as paredes todas de EPS já erguidas. Eu ergo mais de 80 metros lineares por dia, e nós estávamos colocando elas já no alinhamento para no dia seguinte começarmos a projeção de argamassa. Marcos, conhece? Você chegou a conhecer? Sim, eu estive acompanhando a obra lá também durante todo o processo, e a gente observa pelas fotos como que é uma obra muito mais limpa, né? Você não vê que tem muito material solto, muita coisa. Por quê? Porque o sistema construtivo ajuda menos essa resíduo. questão. Você gera menos resíduo. Todo o resíduo, na verdade, que você gera, você acaba aproveitando ele no próprio local, né? Ou se não for no final da obra, você pode até descartar isso e reciclar esse próprio material também. O EPS é 100% reciclável. Vamos lá, vamos seguir. E essa eu coloquei para mostrar a questão da hidráulica. Como é que faz? Aí nós temos uma máquina que é um projetador de calor. Aí o EPS, o isopor, ele é formado de 92% de pérolas de estireno expandido, e dentro dessas pérolas você tem ar. E o restante são vazios. Então, na hora que você aproxima calor, ele se transforma numa outra matéria, que é uma matéria gasosa, inodora, incolor, que não tem CFC nenhum. Quer dizer, é completamente friendly, né? Amigo do meio ambiente. Então, eu já tendo o projeto hidráulico, nós demarcamos onde estarão passadas as tubulações de hidráulica e elétrica, deixei aí. Essa foto é interessante, que ela tem 3 fases. A parede do lado direito, ela já está com a segunda demão preparada para receber acabamento de pintura. Tá. In natura no meio, com os tubos de elétrica esperando finalização, e a lateral esquerda já indo para o segundo chapisco, quer dizer, é uma produção em série. Por que eu deixei desse lado? Deixei porque estávamos fazendo uma definição no referencial, nós estamos trabalhando, executando a obra e o referencial sendo feito. Né, Marcos? Adaptações estão sendo feitas. Foi quando vocês pediram que fosse feita uma análise melhor em função da norma de instalações elétricas, e tivemos que alterar o quadro de energia. Então, eu deixei os condutos chegando. Hoje, esse local já tem o quadro de energia definido e colocado. Então, sempre essa é a lateral esquerda da residência. Quantos por cento de residente já está pronta, só para entender um pouquinho? Nós estamos já nos acabamentos. Ela entrega a casa agora no final de fevereiro, primeira semana de março. Legal. Nós montamos todas as baias cobertas, Olha as só. laterais. Na foto anterior, eu coloquei para que fossem vistos os EPIs. O rapaz estava com a máscara, com óculos, porque na hora que ele joga o cimento dentro, forma uma nuvem. A nuvem do cimento. Altamente cancerígeno. Sim. Então, bota tudo. E ali, aquele buraco, né, Marcos? Foi até o Marcos que esteve lá, nos ajudou com ideias. Depois que fazemos a argamassa, nós lavamos a betoneira e jogamos lá e fazemos uma filtragem, porque o município não tem nenhum tratamento de esgoto, de água, de nada. Então, nós tivemos que fazer o nosso trato para depois que a água estivesse bem limpa, bem peneirada, nós descartarmos ela. O outro cuidado que a gente observa nessa foto, você vê que onde entram os veículos, ela já está toda pavimentada, que é justamente para evitar levar a sujeira para fora, né? Levar a sujeira para fora e tal. Então são alguns cuidados básicos aí que a gente vai incorporar. Básicos, porém importantes, né, Marcos? Eu sempre costumo dizer o seguinte: do lado esquerdo desse muro, você tem 8 residências, que é de uma viela que dá acesso ao mar. Eles não estão em obras. A obra é só aí.
Então, o menor impacto possível que você puder trazer para a vizinhança, que também é um ponto importantíssimo na certificação. Com certeza. Então, agora, tem resíduo? Tem, lógico que tem. É impossível você minimizar falar de uma esses obra. impactos, né, Lourdes? Já que eles são inevitáveis, você tem que diminuí-los. Então, nós temos lá todo um contrato com uma empresa da região que leva o resíduo para locais, geralmente na região de Tremembé, que são essa foto é um pouquinho virada, essa mas... foto é só para dizer que, por exemplo, a parte externa, nós já estamos colocando os pisos que estão ali na parte de cima, são pisos drenantes. Ali é a areia que foi apiloada, né, um pouquinho compactada, o bidim, a brita e o piso. Quer dizer, eu não estou jogando cimento, nada disso. Aí vão passar carros. Perfeito. Então, a água que for para aí, ela vai drenar, né, Marcos? Isso, ela passa pelo piso e vai voltar a alimentar de novo o lençol. Né? Esse é o objetivo. Você não vai criar nenhum risco de erosão nos pontos à frente. Perfeito. A gente tem que virar a cabecinha um pouquinho aqui, mas que as fotos a gente acabou não virando, chegaram agora. É aquele mesmo local já terminado. Olha que legal. Esta é uma garagem que tem interna 2 blocos. A casa é feita com o primeiro bloco, que é de caseiros, depois o bloco de hóspedes e depois o bloco da casa principal, que é da família. Esta é o estacionamento que vão parar os carros da família. Legal, vamos lá. Próxima foto. Isso. Então, também viradinha. Vamos invertendo, não tem problema. Mas olha, tá bonito. Olha que céu azul lindo lá. Aí já tá melhor, uma bela paisagem, né? Então, mas ali é para vocês observarem os brises, né? Tá. Então, você tem um projeto contemporâneo, muito reto. As janelas, elas estão bem para fora da parte da parede externa. Então, nós trabalhamos com brises também, porque o meu material, ele é extremamente isolante térmico. Isola, nós costumamos dizer assim, que ele deixa passar até 0,04 quilocalorias por metro quadrado. Não é nada isso, tá? Então, é temperatura interna ambiente, é a caixinha geladeira de isopor. Frio, se está frio dentro, fica frio, se está quente, fica quente. Tá. Agora, se você tem muitos vidros, olhem quantas janelas, por isso que eu coloquei essa foto, em cima e embaixo, a incidência solar é muito grande e esse calor vai irradiar para dentro. Então, o projeto arquitetônico previu todos esses brises laterais, que são esses pergolados, e em cima nós vamos colocar vidros e tudo mais. Então, essa parte do processo, obra limpa, andar de baixo praticamente não, todo terminado já para receber acabamentos, e o andar de cima ainda sendo executado. É uma obra em série para ser rápida. Tá? Vamos lá. A importância dos brises é legal também. Nossa, agora é nível difícil. Até queria pedir desculpas, como as fotos chegaram em cima da hora, eu acreditava que a nossa redação ia virar as fotos, mas agora ficou uma beleza. Se ele conseguir virar, essa é a fachada final. Vamos até passar, mas pode explicar. Aí, e ela vai ficar assim. Pronto. Essa é aquela de ponta cabeça. Essa é como ela vai ficar. Nós já estamos, como vocês puderam ver, nos acabamentos finais. E a piscina toda com borda infinita, toda essa água da piscina, ela será tratada e retorna, ela vai ter fundo infinito que fala, não é? Borda infinita. Borda infinita. Toda a água desta casa, eu não vou dizer das argamassas dessa casa, eu vou chutar um valor aqui, até onde nós tínhamos feito a conta estava em 65%, mas depois choveu bastante. Nós estávamos com 65% das argamassas feitas com água da chuva, porque eu coloquei 4 caixas na sequência e chove todos os dias na época do verão. Então eu retirava toda a água que eu utilizava na minha argamassa, logicamente com CP3, né? Tudo com a água das chuvas. Vamos lá. E todo aquilo que eu falei, a obra é aí. Essa é a fachada da casa desde que começamos as obras. Então não tem sujeira na rua, essa é a avenida que passa na frente. Ali hoje já tem um jardinzinho, na época nós tínhamos acabado de fazer, colocamos os tapumes e os portões. Então é limpa, arrumada de fora. É esse que é o conceito. Sim, então você passa em determinadas obras. Não é, a gente que acompanha a obra o tempo todo, né? A gente lá do GBC vinha fazendo visitas lá mensais, a cada 2 meses, a gente sempre percebia e sempre via a obra nessa condição. E é assim que tem que ser todas as obras, né? Hoje a gente vê obras que são feitas aí na cidade, que se você não tomar cuidado quando você está passando na rua, você vai tomar um banho de barro, de lama. Um pouco de consciência, cultura, cimento na calçada. É muito disso, né? Exatamente. E um ponto, se me permitir ainda der tempo, que eu acho assim importantíssimo. Esta é uma casa de alto padrão.
mas nós construímos também, nós construímos para todos os níveis sociais, mas eu acho que os referenciais e a certificação residencial, ela vai ajudar em muito, não tanto a este setor, mas o setor das construções populares, porque é uma judiação o que é feito em termos construtivos para as pessoas que têm baixa renda. São construções de péssima qualidade, que não têm durabilidade nenhuma. As pontas das vidas, as crianças e os idosos sofrem com problemas respiratórios porque não tem isolamento térmico, então os dias muito frios. Isso gera uma cadeia de problemas. Mais pessoas crianças e idosos que têm que ser atendidos nos centros hospitalares da cidade, centros médicos. Às vezes você tem regiões que tem um centro médico muito distante. Então, o nosso querido poder público tem que perceber e tem que entender e colocar o referencial casas, essas certificações como praticamente obrigatórias nesta parte da base da pirâmide, porque só assim nós vamos ter consciência e certeza de que essas pessoas já estão desfavorecidas, né, economicamente, na sociedade, vão ter pelo menos um teto, uma moradia decente. E isso aumenta o índice de felicidade delas, diminui os atendimentos em centros hospitalares, a criancinha vai para a escola feliz porque ela tem um teto decente para morar, e ela vai sem gripe, sem narizinho escorrendo, nada disso. Existem dados disso da OMS, de quanto reduz os índices de atendimento em cidades que implementaram boas conduções para a casa popular. E a gente tem hoje estudos no mercado que mostram o quanto isso traz de benefício para as pessoas, né? Com o aumento de produtividade, de escritórios, as pessoas acabam produzindo mais, porque elas estão em ambientes muito mais confortáveis, né? A gente tem hoje um movimento bacana aqui no estado de São Paulo, que são as escolas do governo do estado. Hoje o FDE, que é quem faz o trabalho das escolas do estado de São Paulo, já obriga que todas as suas escolas passem por uma certificação. Né? Nós, lá na Sustentex, estamos certificando 30 escolas do governo do estado de São Paulo que estão em construção hoje, já seguindo esse modelo de construção sustentável. Né? Assim como a gente tem escolas pilotos do Rio de Janeiro. Então esse movimento está aumentando, e principalmente num local que é onde você tem que disseminar o conceito de sustentabilidade, que são as pessoas que vão estar frequentando a escola. Sim. Depois eles levam esses conceitos, esses conhecimentos para a sua casa. Né? E com isso a gente consegue fazer e fortalecer cada vez mais esse movimento. Que é o dos Green Schools também, né? Sim. Que são fantásticos, maravilhosos. É daí, não tem segredo, é começar da base. A gente tem que torcer, tem que também esperar um pouquinho do poder público, desse interesse também, isso tudo faz parte, mas o que depender aqui desse time e de muitos outros, aí com certeza a gente vai ter grandes mudanças nos próximos anos. Lourdes, eu quero agradecer sua participação, muito obrigado. Desculpa te colocar do avião para os estúdios, agora dos estúdios, sei lá para onde, mas que você consiga dispensar para o escritório. Mas agradecer sua participação, deixar aí para que você deixe os seus contatos da empresa, enfim, fique à vontade. Eu gostaria muito de agradecer o convite da UTV, de vocês. Eu tenho acompanhado quando posso, quando estou, né, ali, mas recebemos a revista de vocês. E eu acho assim que é fruto do trabalho de vocês também, essa grande divulgação. Nós precisamos que falem mal ou falem bem, mas falem, tem que falar, e eu já sou ótima para falar, né, um verdadeiro trombone, então tem que falar muito da construção sustentável e do trabalho de pessoas como eu, como o Marcos. Nós estamos representando muitos outros, se sintam representados por nós dois aqui, porque tem muita gente já muito boa, fazendo coisas muito boas, mas nós precisamos desse empurrãozinho dos nossos governantes, da iniciativa privada, com ótimas iniciativas público-privadas, para nós melhorarmos cada vez mais. E o meu contato, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é entrar no site da LCP Construções, www.lcpconstruções.com.br. Muito obrigada. Obrigado, Lourdes. Marcos, obrigado. Espero contar mais vezes com a sua presença aqui, ou você, o João, sempre para agregar um pouquinho no nosso conhecimento. Com certeza, é um grande prazer para a gente estar participando do programa, né? A gente esteve aqui no programa inicial, de inauguração também, e é importante a gente poder estar informando para o público brasileiro hoje que isso é uma realidade hoje no Brasil. Né? A Lourdes é uma prova viva disso, é difícil no início, a gente teve muita barreira, mas hoje, como até a Lourdes comentou no programa dela, as pessoas estão nos procurando porque sabem que a gente faz algo diferente. E aí o nosso grande sonho é que esse diferente um dia se torne a realidade.
Né? E diferente é não fazer assim. Né? Quando a gente verdade. conseguir essa missão, vai estar cumprida. Né? Acho que esse que é o grande desafio. E aí a gente agradece mais uma vez o convite. Né? A revista tem ajudado bastante a gente fazer essa divulgação em nível nacional. Você mesmo percebe aí o crescimento e cada vez um público maior buscando a revista, buscando empresas que querem buscar a revista para poder fazer uma divulgação dos seus produtos, das suas tecnologias, para chegar cada vez a um número maior de pessoas que possam estar... Com certeza, se depender do nosso trabalho também terá continuidade, como o de vocês. Marcos, parabéns aí pelos seus novos desafios. Obrigado. 2014 bom para os dois aí. Obrigada. E também para todos que estão acompanhando esse programa. Também lembramos que os demais podem ser revistos no nosso site, o revistagreenbuild.com.br. E na próxima segunda-feira voltamos com mais convidados, mais bate-papos sobre o setor da construção civil sustentável. Um grande abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.